Vamos falar agora do Cruzeiro nesse bloco, que empatou com o Vasco em São Januário. Apesar de que a turma achou que ele tinha perdido, mas ele empatou. Um negócio que eu já falei aqui no primeiro bloco, sem querer ser sarcástico, né? Mas é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, cara. É porque, para você que não conhece, né? A gente que trabalha aí no rádio há muito tempo, e também na televisão é a mesma coisa. Existe a transmissão in loco, né? Que você está lá no estádio e tal, e a transmissão, que é chamada um termo em inglês, né? Off-tube, que é o tubão, que a gente fala no aportuguesado, né? Aportuguesado é o tubão. Que a pessoa faz no estúdio, né? Ou no estúdio da rádio, ou no estúdio da TV. É muito comum isso, viu, gente? Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Mas é muito comum isso acontecer. Às vezes está só o repórter no campo e o narrador está no off-tube, né? No tubão. E ontem, o repórter estava no campo. Mas o narrador não. E o comentário. Os narradores, né, Paulinho? Os narradores. Globo e Premiere. Os dois não estavam, né? E, por exemplo, o Vital deu exemplo da Rádio Inconfidência, também. Né? Solimar e Vital estavam no estúdio. 98 também. Só a Rádio Tatiaia, que eu sei que estava no estádio. E foi, inclusive, a única rádio, porque teve rádio do Rio de Janeiro, que estava no estádio e também não viu a anulação do gol. Isso é incrível. Isso é um negócio incrível. O cara tá lá e não vê, ainda pra mim é pior ainda. Mas enfim, Teve gente que ficou brava com o Ramon porque ele estava comemorando 2-1. Exato. Isso também. Na verdade... mas a reação foi geral, foi essa. Exatamente. Foi normal, na verdade, assim, dos canais de YouTube todos, do Vasco e do Cruzeiro, todos não entenderam nada. Ninguém entendeu nada. Uns recortes dos canais do Vasco. Eu vi 2 vídeos, os caras... Pô, ganhamos, jogo difícil. Os caras fazem tipo assim... 2 minutos de vídeo comemorando, já fazendo projeções. Aí começa a chegar as mensagens, ficou 1-1. Os caras desesperam, velho. Os caras também, mesma coisa. Foi um negócio... Uma pane geral, velho. Foi um negócio, assim, nunca vi na minha vida, cara. Nunca vi. Enfim. E eu tava fazendo ontem um jogo do Vila Nova, em Nova Lima. Aliás, o Vila ganhou no módulo 2-0. O jogo contra o Nacional de Muriaé, é o líder hoje do módulo 2, né? Tem mais 2 jogos. Nacional favorito, né? Nacional que foi o primeiro lugar na primeira fase, mas está em terceiro agora. O segundo é o Democrata de Valadares e o último é o Tupinambás. E eu tava fazendo o jogo do Vila e não entendi nada, porque chegava lá os gols do Cruzeiro, depois no final chegou 1-1, eu falei, ué, que isso? Eu vi 2-0 aqui, não tô ficando doido não. Mas enfim, apareceu lá. Vamos falar do jogo então, né? Rodar os melhores momentos. Começar então por você agora, Nath. O que você achou desse jogo do Cruzeiro? Um empata aqui, empata lá. O Cruzeiro está empatando, Nath, e desse jeito aí não adianta nada. Vai ficar difícil. O Vitão hoje fez as contas lá, né, Vitão? No blog também aí e tal. Fez a matéria lá. O Cruzeiro tem que ganhar 11 jogos. Em 13 que falta. E empatar 1. E aí nós brincávamos aqui no intervalo que o empate a gente já sabe que o Cruzeiro já tem, né? O problema são as outras 11 vitórias, porque o Cruzeiro precisa de uma arrancada que seria, assim, um feito histórico mesmo. Se a gente for comparar, o Botafogo fez algo semelhante agora, tem em 12 jogos, tem 10 vitórias, um empate e uma derrota, mas numa circunstância completamente diferente. E a pressão também do Cruzeiro é muito maior, porque a cada rodada você vai diminuindo os pontos a serem disputados, obviamente, então vai realmente chegar a um ponto em que vai ter que cravar que não vai subir, apesar de que, na minha opinião, não vai conseguir subir mesmo. Acho que já é hora de começar a planejar o futuro, e acho que não subir é péssimo, mas existe um lado positivo, que é a chegada do Luxemburgo, é o trabalho que está sendo consolidado, e que isso seja finalmente utilizado no ano que vem, para que o Cruzeiro consiga uma campanha melhor. Mas falando especificamente sobre o jogo, aqui hoje eu vou cornetar o Luxemburgo, que é algo que eu não tinha feito até então, porque vinha muito bem, mas ontem, para mim, estratégia errada, escalação errada. O Vasco é um time que toca muito a bola, para começar pelo seu treinador. Os times do Fernando Diniz são assim, acho que ninguém tem dúvidas disso. Tinha o Nenê ontem já jogando, que é um cara muito experiente também, que qualifica esse meio-campo. E aí, para mim, o Luxemburgo fez a leitura errada quando entrou com o Thiago jogando um posicionamento diferente do que ele está acostumado. O Marcelo Moreno dentro da área, mas acabou ficando ilhado porque a bola não chegava. Depois ainda perdeu o Elton Nem, que ontem não fazia uma boa partida, mas tem sido uma peça importante. O meio-campo, o Cruzeiro não viu, só deu o Vasco. E aí, um bom momento ali do Marco Antônio, que foi o lançamento que ele conseguiu, mas de modo geral, o primeiro tempo completamente do Vasco. Só não tomou uma goleada e aí perderia de verdade, graças ao Fábio, que mais uma vez provou que joga em alto nível. Nos últimos jogos não vinha sendo tão exigido assim, até pela qualidade dos adversários. O Operário é um time muito fraco, Ponte Preta também.
Mas ontem contra o Vasco foi mais exigido, mas mostrou que tá ali. Mas ontem o Luxemburgo, para mim, errou. Para mim, ele tentou fazer ontem contra o Vasco o que ele fez no segundo tempo contra o Operário. Só que eram circunstâncias completamente diferentes de jogo e um adversário ontem muito mais qualificado, jogando em São Januário, com um técnico, né, muito mais inteligente, no sentido assim, de ser um cara mais estrategista, e aí não funcionou. Eu espero que ele corrija isso pro próximo contra o CSA, viu, Paulinho? Não é só você não, viu, Nath? Aqui, ó, o Paulo Roberto da Silva tá mandando aqui pra gente no nosso WhatsApp, tá dizendo aqui, ó, Cruzeiro, absurdo, acorda, Luxo, escalação de peladeiro, time mal escalado, mal treinado, cadê o Célio Lúcio? Belete nunca treinou ninguém, devia estar no banco no lugar dele, culpa dessa diretoria absurda com o Sérgio Santos Rodrigues e os conselheiros omissos. Paulo Roberto tá bravo também, Vital. Você que fez o jogo lá pela Rádio Inconfidência, foi tão ruim assim? Concordo com o que disse o espectador, com os apontamentos da Natália, e digo um pouco mais. Foi um jogo de Série A, porque são duas grandes equipes, mas na Série B. E aí a qualidade, naturalmente, ela cai muito. O Cruzeiro tomou muita pressão na primeira etapa. Até que o primeiro tempo, apesar da posse de bola do Vasco, não foram tantas chances criadas. Tinha muita posse, mas não chegava com muita qualidade. No segundo tempo deu uma equilibrada. O Cruzeiro teve algumas chances que foram não muitas, mas maiores e melhores do que as do primeiro tempo. Mas foi um jogo ruim, no primeiro tempo especialmente, o Vasco foi melhor, mas mesmo melhor, fez um gol já no finalzinho, né? Num lance ali de muita sorte do Nenê, que não foi bem ontem. O Nenê, né, já é um jogador bem experimentado, mas a idade não ajuda muito. Então, não foi um Vasco da Gama que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver jogar no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro deixou muito a desejar, especialmente no primeiro tempo. Foi um jogo ruim para as duas equipes, e o empate pior ainda, né? Se foi ruim para o Cruzeiro, imagina para o Vasco. Muito bem. Ô, Vitão, pensando no futuro aí, agora é CSA, Independência, esse aí com certeza é o jogo que como Operário estava também na conta do 3 pontos, né, ô Vitão? Ô Paulinho, você vai lembrar que já tem algumas semanas que eu cravo aqui que o Cruzeiro não vai subir, né? Hoje a gente olha assim para a tabela, pessoal, você vê, tem que ganhar 11 jogos, 10 talvez, dependendo, assim, uma queda de desempenho muito grande de alguém do G4, enfim. Mas a realidade é que o Cruzeiro não vai subir. Isso eu estava comentando aqui com a Nath e com o Vital no intervalo e vou para todos aqui. Para mim, já fazia a limpa no elenco, já botava os moleques que tem que jogar, camisa 10 é do Marco Antônio, e vão pôr o Thiago centroavante, vão puxar o Paulo, que é zagueiro, que é bom zagueiro, que já foi bem na base, e vão pôr os meninos para jogar essa reta final e começar a pensar 2022. A chance de subir é menor que 1%, 0,85% de acordo com o site Probabilidades do Futebol, que é da pessoal da matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, e a chance de queda também é muito baixa, é menor que 5%, e daqui a pouco vai estar na mesma casa, menor que 1%, porque os times de baixo também não ganham, e o Cruzeiro, apesar de não ganhar, mas vai pontuando. Então, assim, eu acho que já está na hora do Cruzeiro sentar e pensar com seriedade em 2022, porque o Cruzeiro passou pelo que passou em 2020, e 2021 foi uma repetição, assim, igual, só que com nomes diferentes. Você teve técnicos apostas, depois você teve que buscar um medalhão em decadência para salvar o time de uma queda e sonhar com acesso que não veio. Foi assim em 2020 e assim está assim em 2021. Ano passado, vocês vão lembrar, o Filipão chegou com um contrato de 3 anos. A promessa, não, vamos arrumar aqui para o próximo ano a gente colher os frutos. Acabou que ele não ficou, nem terminou o campeonato, né? Na hora que viu que já não subia, não caía, ele cascou fora. Então, já que o Lucha chegou também com um contrato mais longo com esse planejamento, eu acho que a partir de hoje ou a partir de amanhã, não sei quando o Cruzeiro volta a treinar, já sentar, já começar a planejar, já fazer, meu amigo, vamos fazer uma rescisão aqui, a gente não conta mais com você, vamos trazer os meninos da base, vamos pegar alguns do Sub-20, até do Sub-17, que é um bom time do Cruzeiro, tem bons valores, e já vai preparando esse menino, porque é o que o Cruzeiro tem, Paulo, é o que o Cruzeiro tem. É uma coisa que, assim, eles vão fazer isso agora, acredito, viu, Vitão? Porque... Não vão porque existe o risco de rebaixamento, o sonho do acesso. Isso. Mas eu acho que daqui umas 6 rodadas já dá pra fazer, viu, Vitão? Eu já faria agora de uma vez, a gente já dá cancha pra esses meninos, que eles vão pegar ali metade de um turno de Série B praticamente, mais de metade, né? Faltam 13 jogos, vão pegar um Campeonato Mineiro, então pra Série B do ano que vem já chegariam com a moral em cima, com uma certa bagagem na equipe profissional, e até pra vender, o Cruzeiro tem que pensar nisso, Paulinho, até pra vender pro Cruzeiro é importante. Mas eu penso, Vitor, que assim que o risco matemático for zerado, eu acho que naturalmente isso vai acontecer. E o Luxemburgo, ele já deu sinais de que isso vai acontecer. Eu acho que a escalação de ontem mostra isso. Ainda que ele tenha errado, eu concordo
com quem defende essa ideia de que ele errou. Eu acho que ele errou também na escalação. Errou totalmente, ele perdeu o meio campo. O Vasco Mas errou eu acho totalmente. que já é um início desse movimento aí, de mudar o time, de dar chance aos garotos. E a gente não pode deixar passar batido, Paulinho. Teve um pênalti claríssimo não marcado pro Cruzeiro ontem. E assim, ele é um daqueles lances que antes do VAR passava, porque a gente não é um pênalti de televisão. Pô, agora você tem a televisão ajudando, pô. E esse é o lance que o áudio tem que ser divulgado. Por que o juiz não deu pênalti e por que o VAR não chamou o árbitro? Isso não dá pra entender mesmo, não. Nítido. Foi o questionamento que eu fiz ontem durante a transmissão. Por que o VAR não interferiu nesse lance? O Marquinhos É a Gabriel, ele pergunta que chega ficou. a fechar o braço, né? Tem uma parte que você vê que ele fecha Não, ele as duas mãos, assim, porque tem um negócio, se a bola tá completamente preso. Se a bola tá parada, ele pode fazer, ele não pode agredir, pode abraçar, barrar, segurar, enfim. Mas tem um ângulo que mostra ele abraçando e o Vanderlei já pegando a bola, que a batida também foi mais uma cobrança de escanteio ruim do Cruzeiro. É um lance que a CBF tem que soltar o áudio. A Conmebol, com todos os males que ela faz, com todos os poréns que ela tem, toda decisão polêmica ela não quer nem saber. É do VAR. Ela libera o áudio assim. Se no mesmo dia, no outro dia cedo, está disponibilizado para todo mundo e na íntegra. É verdade. Assim, para deixar que tem que ser transparente. Porque erros vão acontecer, Paulinho. Erros vão acontecer. Eu erro, você erra, nós todos aqui erramos. Isso faz parte da vida. Mas tem que ser transparente. E é o que causa a dúvida. E você dá margem o presidente do Cruzeiro, que tem um time que está a 63 rodadas sem entrar no G4, dizer que a CBF não quer que o Cruzeiro suba, entendeu? E não é bem isso. Vamos trazer o Belete rapidinho aqui. Ele comentou sobre o objetivo dele agora no Cruzeiro. Fala, Belete. Olha, a gente tem uma missão aqui, né? Que é devolver o Cruzeiro ao lugar que ele pertence, que é a Série A. A gente tem que tirar proveito desse ponto conseguido aqui. A gente vai em busca do nosso objetivo, não vai desistir em nenhum momento. Os jogadores têm ciência disso, que o caminho é árduo, é difícil, mas o que todo mundo tem que concordar comigo, que é um time que nunca desiste, que nunca abre mão de persistir e de lutar para conseguir as coisas que estão todos vendo, não estão nada fáceis. E vamos continuar. O resultado, a gente veio em busca da vitória contra um grande time, que agora tem um grande treinador também. Mas esse gol no final mostra mais uma vez que a gente não desiste nunca, esses jogadores não desistem nunca. E vamos sim seguir aí brigando na busca pelo nosso objetivo.